Olá, tudo bem? Eu sou Juliane Guzoni e como jornalista eu já falei sobre uma infinidade de assuntos. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre os cuidados com a sua saúde, sua alimentação e os produtos que você consome. Você sabia que o uso indiscriminado de medicamentos fitoterápicos pode causar danos à saúde? Nem tudo que é natural pode ser consumido assim tão à vontade. Por isso hoje eu estou aqui para conversar com a doutora Aline Oba, que é médica, gastro e que recebe aqui em seu consultório muitos pacientes com problemas que são resultado justamente de uma alimentação descontrolada. Doutora, quando chegam aqui, nem sempre esses pacientes apresentam sintomas. Bom, na maioria das vezes, os pacientes chegam sem sintomas algum, né? Então, às vezes chegam aqui trazendo um exame de um cardiologista, de um ginecologista, de um clínico geral, com esses exames alterados, e a gente tem que fazer uma investigação desse paciente em relação ao que ele comeu, o que ele tomou, enfim, como é o estilo de vida dele, para a gente investigar esse fígado melhor. E quais são os problemas mais frequentes que chegam aqui? Os problemas mais frequentes que chegam até a mim são os problemas de fígado, ou seja, gordura no fígado, uma alteração de enzima hepática, de exames do fígado, gastrite, o refluxo e as doenças funcionais, ou seja, as doenças que não aparecem em exames normais, né, mas que ele tem sintomas. Então, a intolerância alimentar, uma diarreia crônica, né? São doenças funcionais que às vezes não aparecem em exames normais. Às vezes, na tentativa de buscar uma solução caseira para uma indisposição, por exemplo, acaba trazendo um problema muito maior. Sim, às vezes a gente acha que por ser fitoterápico, por ser caseiro, não vai ter problema para o organismo. Então, existem alguns chás, até mesmo que são usados para digestão, o boldo, confrei, o chá verde, que podem lesar o fígado. Então, alteram as enzimas hepáticas, causando uma hepatite, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que toma, não só pensando que, porque é normal, é natural, é fitoterápico, não há problema algum, né? Tem fórmulas também para emagrecimento que muita gente utiliza, doutora. Existe um risco também? Existe um risco, a gente observa algumas fórmulas, alguns shakes que são utilizados para perder peso, além dos chás, além das fórmulas naturais que lesam o fígado, que provocam alterações, né, hepáticas e muitas vezes podem até levar a um grau mais severo, levando a uma hepatite fulminante, uma insuficiência hepática e levando até transplante hepático. Se não tratar, se não cuidar, pode chegar a um transplante. Isso, se não for identificada a causa logo, né, ele realmente pode evoluir para um transplante de fígado, num caso um pouco mais severo, né? Então ele pode causar uma insuficiência hepática tão fulminante que não dá nem tempo de fazer um tratamento, não existe medicamento e acaba tendo que ir para transplante de fígado. Você falou também em gordura no fígado. O que é que causa gordura no fígado? Bom, a gordura no fígado é uma causa muito comum de hepatopatia hoje em dia, isso é mundial, a gente está tendo uma mudança de hábitos de vida, um sedentarismo, a gente vê mesmo nessa fase que nós ficamos fechados em pandemia, como todo mundo ficou parado, não fazendo atividade física. Então, a gordura no fígado é uma entidade nova que está sendo cuidada por cardiologistas, endocrinologistas e gastroenterologistas, com uma somatória de fatores. Então, um distúrbio genético que faz com que ele junte gordura no fígado com mais facilidade, a tendência a diabetes, a dislipidemia, que é a alteração do colesterol, triglicérides, junto com os hábitos de vida, fazem com que ele realmente tenha, junta essa gordura no fígado, pode inflamar esse fígado, e é que a gente chama de esteatohepatite. E esses casos de esteatohepatite podem levar a um processo de cirrose e, às vezes, um aparecimento de câncer de fígado, mesmo sem a cirrose. E como que é o tratamento, doutora? Pois é, esse é uma coisa bem interessante, que todo mundo chega querendo uma fórmula mágica, um remédio mágico para não fazer esforço. E hoje a gente sabe que não. Todos os trabalhos mundialmente mostram que o melhor método é mudança de hábito de vida, atividade física diária junto com a alteração da alimentação.
sem gorduras, sem frituras, sem doces, pouco carboidratos, pouca carne vermelha. Medicamento, hoje não existe um medicamento que a gente tire gordura do fígado, que a gente faça um milagre, não existe. Tudo tem que ter esforço. É mudança no estilo de vida. Exatamente. E esse é muito difícil, porque a gente vê que 30% só das pessoas que a gente pede para ter essa mudança de hábito conseguem fazer isso. A maioria não consegue chegar ao resultado, porque a gente precisa que ele perca mais ou menos de 7 a 10% do peso dele atual, com essa inflamação, para que haja um resultado satisfatório. E se não seguir essas orientações, se não tratar, quais são os riscos? É isso que a gente sempre fala. Em algumas situações a gente vê que esse paciente pode ter uma evolução ruim, ele pode ir para uma cirrose, mesmo sem beber, isso é importante, porque todo mundo acha que a cirrose está ligada à bebida, e nem sempre. Então, ele pode ir para uma cirrose e, consequentemente, depois aparecimento de um câncer de fígado, mesmo antes de chegar na cirrose. Doutora, a senhora disse que muitos pacientes chegam aqui com uma indicação médica, ou seja, grande parte dessas doenças, algumas dessas doenças, elas acabam se manifestando, mas de forma muito silenciosa. Fala isso pra gente. A maioria das doenças hepáticas são silenciosas. Então todo mundo acha que aquela dor no fígado, tem uma dor no fígado, não dói. O que geralmente dói é a vesícula, é o estômago, o intestino, mas fígado não dói. Chega pra gente realmente os pacientes que são às vezes indicados por outros colegas que estão fazendo um check-up ou pedem exames gerais e a gente observa esses exames alterados do fígado, né? Então, muitas das vezes os pacientes não têm sintomas quando a gente descobre um problema hepático, assim como a cirrose inicial não dá sintoma nenhum. Só quando vai estar bem mais para o final é que ele vai ter algumas manifestações. Água na barriga, fica amarelo, mas na maioria das vezes as doenças hepáticas não dão sintomas. O paciente só vai descobrir se passar por um exame laboratorial, se tiver um acompanhamento de um outro médico, muitas vezes no exame de rotina. Exatamente. Ou quando ele sente uma indigestão, um mal-estar, né? E aí a gente acaba pedindo alguns exames do fígado e acaba descobrindo que ele tem uma alteração hepática. E a tecnologia tem ajudado, doutora, no diagnóstico, por exemplo? Hoje a gente tem vários exames que nos ajudam, né? Antigamente a gente tinha uma dificuldade maior, tem o ultrassom, que a gente faz um rastreamento do fígado, a ressonância, que a gente consegue avaliar os nódulos hepáticos, a tomografia. E hoje nós temos o FibroScan. O FibroScan é a elastografia hepática, é um exame novo que a gente consegue avaliar o grau de fibrose do fígado. Então, por exemplo, se a gente consegue ver se ele está piorando, se ele está indo para uma cirrose ou não, se ele está longe de uma cirrose. A cirrose, como ela não dá sintomas, a gente não consegue dizer se ele já tem uma cirrose se não fizer uma biópsia do fígado ou o FibroScan, que nos ajuda a determinar se ele já está chegando à cirrose. Então, me ajuda muito no diagnóstico, no acompanhamento. Além também de ajudar muito também no tratamento da hepatite B e da hepatite C. Por isso que nós adquirimos esse aparelho. Hoje a gente tem o acesso a esse exame pelo SISAMUSEP. A gente consegue esse exame nos pacientes da região aqui de Maringá. Tem por alguns convênios, né? E também a gente tem na rede particular. Mas comparado com uma biópsia do fígado, ele se torna muito viável e muito preferencial, né? Do que furar o fígado e causar um risco de perfuração, um risco de sangramento. Então, às vezes a gente dá preferência por um exame não invasivo. Ou seja, simplifica o atendimento, o diagnóstico e até o tratamento. Com certeza, hoje a gente consegue dar o diagnóstico com muito mais rapidez, um acompanhamento desse paciente sem sofrimento, né? E muitas vezes até o acesso à medicação, como na hepatite B e na hepatite C, a gente consegue o acesso a um medicamento que é fornecido pelo SUS, mas que é exigido ou a biópsia ou o FibroScan. E você também atende pacientes pelo SUS. Como é que é o atendimento no posto de saúde? Então, a gente já há bastante tempo está no SUS, né, 22 anos, então a gente tem um ambulatório de referência de hepatites virais.
Então a gente vem de uma época onde o paciente tomava injeção, demorava a fazer o diagnóstico, até conseguir a medicação levava 1 ano e meio, porque precisava passar na biópsia. Hoje a gente está quase que no céu, porque a gente consegue a medicação, é uma medicação segura, a gente usa um comprimido por dia durante 3 meses, o paciente tem um índice de cura de 95%, né? Mas até a gente chegar até aqui foi um grande caminho. Então a gente passou por uma fase onde a gente precisava biopsiar esses pacientes. Com isso, a fila ia aumentando de tratamento. Então, durante muitos anos, a gente teve uma fila muito grande para a gente tratar esses pacientes. Surgiu uma ideia, então, pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, de comprar o Fibroscan, que é o aparelho que a gente avalia a fibrose, e a gente rodou o Brasil inteiro. E eu fui responsável por fazer esses exames aqui no norte, aqui no interior do Paraná. Então nós fizemos exames em Curitiba, em Ponta Grossa, em Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Paranavaí, e com isso a gente conseguiu diminuir essa fila do SUS para que a gente pudesse tratar esses pacientes com essas medicações mais seguras. Então foi muito legal, porque a gente fez um trabalho também junto com Ação Global, fizemos campanhas, Tenda do Fígado, aí pelo Paraná, para a gente poder diminuir essa fila de tratamento da hepatite C. Ou seja, foi uma maneira de levar esse atendimento a uma população que talvez não tivesse esse acesso. Exatamente, a gente conseguiu tratar num período muito curto um número enorme de pacientes, fornecendo essa medicação e curando o paciente, porque hoje a hepatite C, a gente fala que ela é curável. A OMS tem um objetivo de até 2030 a gente conseguir negativar todos esses pacientes com hepatite C, diferente da hepatite B, que precisa ainda ter uma avaliação, um acompanhamento e um tratamento contínuo. E como prevenir? Tem como prevenir? Tem como prevenir, então a gente faz realmente uma investigação dirigida, procurando na anamnese, se o paciente bebe, a gente vai procurar uma doença hepática, se o paciente toma muito medicamento também, se ele tem uma história às vezes de uma indigestão, né, a gente vai procurar também uma doença gastrointestinal. Então existem várias formas de estar fazendo uma anamnese dirigida e procurando realmente as patologias do estômago e do fígado, né, dentro dessa anamnese dirigida.